Olá, mais uma aulinha e hoje eu trago mais um gênero textual para a gente estudar. Os gêneros textuais, eles são muito gostosos, né, de aprender, de entender como que eles funcionam, e hoje eu trago um todo especial, que é o relato de memória. O relato, ele possui muitas características que o tornam todo especial e faz com que existam muitos subgêneros, né? Então, às vezes, ele vai ser chamado por outros nomes, né? As pessoas podem conhecer por outros nomes, mas que são muito parecidos, né? Então, eu vou apresentar as características principais do relato e depois alguns subgêneros para as pessoas entenderem como que eles vão se estruturando, tá? Boa aula a todos, então aproveitem, né? Espero aí um retorno das atividades que eu deixo. E aqui o relato, né? Deixei aqui uma frase, então, do Gabriel Garcia Marques, onde ele diz: a vida não é a gente, não é a que a gente viveu, e sim a que a gente recorda, e como recorda para contá-la. Então, é isso também que torna o relato todo especial, né? Porque são memórias vividas pela pessoa, né? E como a gente recorda e conta elas, é o que vai tornar a vida, a experiência toda especial, né? O relato de memórias é um gênero textual escrito em primeira pessoa, então o autor escreve sempre sobre o seu passado, né? E ele tem o objetivo aí de relembrar acontecimentos, experiências ou relembrar pessoas, objetos que fizeram parte da sua vida. A autobiografia, por exemplo, é uma forma de relato, né, de relato de memória, porque o indivíduo, ele tem que colocar ali coisas que ele viveu, então ele vai reviver aquilo, né? E isso leva o indivíduo a se colocar diante da sua própria realidade, né? De compreender como é que foi a sua vida, de compreender por que, que ela hoje é assim, já que tudo que a gente vive é o que transforma a vida da gente dessa forma, né? Trouxe aqui uma memória de livros do João Baldo Ribeiro, e eu peguei ela justamente só uma partezinha dela para deixar como exemplo, né? Então, acompanhem comigo aí a leitura. Não sei bem dizer como aprendi a ler. A circulação entre os livros era livre, tinha que ser, pensando bem, porque eles estavam pela casa toda, inclusive na cozinha e no banheiro, de maneira que eu convivia com eles todas as horas do dia, a ponto de passar tempos enormes com um deles aberto no colo, fingindo que estava lendo, e na verdade, se não me trai a vã memória, de certa forma lendo, porque quando havia figuras, eu inventava as histórias que elas ilustravam, e ao olhar para as letras, tinha a sensação de que entendia nelas o que inventara. Segundo a crônica familiar, meu pai interpretava aquilo como uma grande sede de saber, cruelmente insatisfeita. E queria que eu aprendesse a ler já aos 4 anos, sendo demovido a muito custo por uma pedagoga amiga nossa. Mas, depois que completei 6 anos, ele não aguentou. Fez um discurso dizendo que eu já conhecia todas as letras e agora era só uma questão de juntá-las. E, além de tudo, ele não suportava mais ter um filho analfabeto. Em seguida, mandou que eu vestisse uma roupa de sair, foi comigo a uma livraria, comprou uma cartilha, uma tabuada e um caderno e me levou à casa de Dona Gilete. Aí um texto do João Baldo Ribeiro, tá no livro Um Brasileiro em Berlim, tá? Publicado em 2011.
Então, o João Baldo Ribeiro, em Memória de Livros, que é uma das narrativas, né, do livro dele, faz o registro literário de suas recordações de menino. Ele coloca, né, os avós, os pais, a primeira professora, a casa onde ele morava, as revistas, os cheiros impressos, os gestos de leitura mesmo antes de ser alfabetizado. Esse relato trata-se de uma memória literária, tá? Então, eu já apresentei ali formas de relato, né, de subgêneros aí, né, de subdivisões do relato, a autobiografia e agora uma memória literária, tá? Ao se colocar como narrador personagem, recurso muito utilizado, já que é feito em primeira pessoa, né? Esse gênero é feito em primeira pessoa. O autor recria o passado e procura transportar o leitor para o tempo e o espaço onde ocorreram os acontecimentos narrados, tá? Então, essa memória literária, eu acho ela magnífica, justamente porque você tem que atrair o leitor, você tem que usar palavras mais poéticas, mais literárias, para cercar esse leitor e fazer com que ele entre na tua história, tá? Fazer com que aquilo também mexa com ele, também mexa com as experiências vividas por ele, que ele consiga se encontrar nessa personagem protagonista aí, né? Então, as características. O objetivo de um relato, ou de um relato de memória, ou como se vai subdividir aí em memória literária ou outras, é relatar experiências vividas, episódios marcantes da vida de quem escreve. E por isso os temas sempre vão girar em torno de assuntos pessoais, lembranças, memórias da pessoa. Apresenta geralmente um tempo e espaço bem marcados, então eu vou situar se foi na minha infância, se foi, né, em que período da vida, e também o espaço, tá? Porque é importante o leitor entender que a personagem viveu aquilo numa casa, num casarão, num prédio, numa cidade, enfim, né, onde foi. Os fatos ocorrem predominantemente no passado. É claro que se é uma memória, se é uma lembrança, isso você já viveu, então vai ter que ser no passado, né? Escrito em primeira pessoa, o autor é sempre o protagonista, ou seja, é ele quem viveu a história, né? Apresenta trechos descritivos para caracterizar pessoas, objetos, lugares. Então, embora seja uma narrativa, sempre vai possuir trechos bastante descritivos, justamente para o leitor entender como que era aquela pessoa, como que era aquele lugar, como que era aquele objeto, tá? A linguagem empregada, ela é pessoal, subjetiva e ela é direta. É importante que seja uma linguagem subjetiva, justamente para ficar mais literário, né? Para ficar mais poético, para conseguir envolver o leitor. Aqui eu trago, então, outros gêneros ainda do relato, né? Então, há diversos gêneros que se constroem com base em relatos. Leia os textos a seguir, tendo em vista o conteúdo, a forma e o estilo, e tente identificar o gênero que cada um representa. Então, eu trouxe alguns exemplos e vamos identificar a que gênero específico ele pertence, tá? Esse eu não podia deixar de trazer, né? Então, é um maravilhoso e com certeza várias pessoas conhecem, algumas podem não conhecer, mas depois dou uma explicadinha. Tem ali embaixo, Pero Vaz de Caminha. Posto que o capitão mor dessa vossa frota, e assim os outros capitães escrevam a vossa alteza a nova do achamento desta vossa terra nova, que ora nesta navegação se achou, não deixarei também de dar disso conta a vossa alteza, assim como o melhor puder, ainda que para o bem contar e falar, o saiba pior que todos fazer.
tome Vossa Alteza, porém, minha ignorância por boa vontade, e creia bem por certo que para aformosear nem afear, não porei aqui mais do que aquilo que vi e me pareceu. Gente, maravilhoso, né? Então, essa é a carta, né, do Pero Vaz de Caminha, justamente com o achamento, né, com o descobrimento da nova terra na América, né? Então, essa daqui, essa carta do Pero Vaz de Caminha, nada mais é do que um relato, né? Mas ele possui um nome específico para esse gênero. E aí eu trouxe para vocês. Ele é um relato de memória, é um depoimento, é um boletim de ocorrência, é uma autobiografia, é um relato de viagem, um relato histórico. Então, claro que é a viagem, né? Ele relata tanto o achamento da Terra quanto a viagem, tudo que aconteceu na viagem. Então, é um relato de viagem, né? Mas ele, devido à sua, ao que ele contou, né? Devido ao caráter histórico de tudo isso, ele também vai se caracterizar como um relato histórico, né? Então, colocamos aí um relato histórico. Segundo texto, né, segundo exemplo, relata que estava, eu cortei, né, como tem ali o colchetes com as reticências, eu cortei uma parte justamente para não deixar nomes e tudo mais, tá? Relata que estava em viagem internacional junto à sua família no início desse mês. Quando tomou conhecimento junto ao blog do jornalista, cortei também, tá? Vinculando que a depoente havia furado fila no aeroporto sob a alegação de estar grávida, ou seja, criando falsa declaração, pois o fato não ocorreu. Caso tenha tido alguma prioridade no embarque se deu por seu programa de fidelidade junto às operadoras de aviação. Fato que em todos os voos é concedido aos passageiros que possuem tal benefício. Que junto ao site de mídia social Instagram, elaborou uma resposta ao caso, deixando claro que era dito sobre sua pessoa era falacioso, mentiroso e somente difamava a declarante. Que frente aos fatos acima narrados, deseja representar criminalmente contra fulano de tal, autor de tais fatos aqui narrados, e nada mais disse. Pessoal, esse daqui, ele é bem fácil de entender, justamente porque aqui eu tenho declarante, tá? Nada mais disse, enfim, eu tenho coisas que me levam a entender, tá? Que este é um boletim de ocorrência, né? Deixo aqui ainda, então, alguns exemplos, né, de relatos para que vocês possam procurar né, e se deliciar aí com as histórias, né, vividas pelos seus autores. Relato de um náufrago, do Gabriel Garcia Marques, Itinerário de Passárgada, de Mário de Andrade, Comer, Rezar, Amar, de Elizabeth Gilbert, o Diário de Anne Frank, que eu sou apaixonadíssima, né, e Depois de Auschwitz, da Eva Schloss. O Depois de Auschwitz, é claro que é um dos meus preferidos, eu não podia deixar de colocar. É um dos que fazem a gente se envolver com a história. O Diário de Anne Frank também, né? Faz a gente se envolver, nos traz aquele relato, claro que também é histórico, como se fosse uma coisa para você se emocionar, para você pensar no como as pessoas tratam outras pessoas. Então faz a gente viver muito mais, né? Muito mais feliz, muito mais interessante, tornando aí esses exemplos de vida para a gente aprender, né? Só voltar aqui. Espero que eu tenha ajudado muito. Gostaria mesmo que vocês procurassem outros relatos. Eu deixei aí apenas 5 exemplos, mas existem vários, né? E
gostaria que vocês procurassem esses relatos, que começassem a ler relatos, porque eles são muito extantes, né? São muito bons de a gente ler, tá? Um abraço a todos, beijo no coração, paz e bem a todos.